E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho? Hoje a gente vai se aventurar num tema que, vamos combinar, todo mundo conhece de perto, a ansiedade. É verdade, quem nunca, né? Exato. E para te guiar nessa, a gente trouxe um artigo bem provocativo do blog do Zahir Almes chamado Ansiedade, a ferramenta subversiva do ego que nos escraviza. Nossa, que título! Já fiquei curiosa. Ferramenta subversiva do ego. Que história é essa? O título já causa impacto, né? O artigo parte de uma premissa bem diferente. Ele basicamente diz que a ansiedade não é bem uma emoção, tipo tristeza ou alegria, mas uma tática que o nosso ego usa para nos manipular. Interessante. E como que seria essa manipulação? Pensa comigo. O ego é aquela parte da gente que ama o conforto, a preguiça, o piloto automático. Ele foge de qualquer coisa que demande esforço ou que tire ele da zona de conforto. Faz sentido, a gente vê isso o tempo todo, né? Tipo, sei lá, quando você sabe que precisa se exercitar, mas prefere ficar no sofá maratonando séries. Exato. E é aí que a ansiedade entra em cena. Segundo Zahir, ela age como uma espécie de cão de guarda do ego, sabe? Latindo, rosnando para te manter na linha, preso aos velhos hábitos e crenças. Nossa, que metáfora poderosa. Então quer dizer que cada vez que a gente tenta sair da zona de conforto, o ego usa a ansiedade para nos puxar de volta. É isso aí. O artigo explica que o ego tem pavor do desconhecido, daquilo que está escondido no nosso inconsciente. É como se ele quisesse evitar, a todo custo, que a gente acesse esse lado mais profundo da nossa mente, onde mora a criatividade, a intuição, as soluções inovadoras, né? Mas por que faria isso? Qual o interesse do ego em nos manter presos? Segundo Zahir, o ego é preguiçoso por natureza. Ele prefere gastar o mínimo de energia possível, mesmo que isso signifique te manter num ciclo de frustrações, de mediocridade. Ele te coloca nesse modo marionete, repetindo os mesmos padrões de comportamento, sem questionar, sem evoluir. Caramba, parece até aqueles filmes de terror psicológico onde o personagem tá preso num loop infinito, né? E o pior é que a gente nem percebe que tá sendo manipulado. Exatamente. A gente vai levando a vida no automático, sem se dar conta que tem um potencial enorme adormecido dentro da gente. É como se a gente construísse um castelo de areia, sabe? Frágil, passageiro, em vez de algo sólido, duradouro. E o que acontece quando a gente finalmente percebe essa armadilha? Como a gente escapa desse ciclo vicioso? Aí vem a parte mais interessante. O Zahir nos convida a desafiar o ego, a confrontar a ansiedade e assumir o controle da nossa mente. Ele diz que a gente precisa domar esse cão de guarda e mostrar quem é que manda. Parece um desafio e tanto, mas como fazer isso na prática? Ele dá algumas pistas. Em primeiro lugar, a gente precisa entender como a ansiedade se manifesta na nossa vida. Quais são os gatilhos? Quais pensamentos e comportamentos alimentam ela? É como se a gente precisasse, tipo, desvendar o código secreto do ego para poder hackear o sistema. E aí, depois de desvendar esse código que a gente faz, Aí vem a parte mais profunda da jornada. A gente precisa mergulhar no nosso inconsciente, explorar as nossas sombras, ressignificar as nossas experiências. É um processo de autoconhecimento que pode ser desafiador, mas também muito libertador. uau, é como se a gente tivesse que encarar os nossos monstros internos para poder se libertar deles. Exatamente. Mas calma, a gente vai destrinchar tudo isso com mais detalhes ao longo do nosso mergulho. Antes de continuar, que tal você fazer uma pausa para pensar um pouco sobre o que a gente conversou até aqui? Já se sentiu refém da ansiedade? Já deixou de fazer algo importante por medo, insegurança? É uma ótima pergunta para começar a conectar as ideias do artigo com a nossa própria experiência. E aí, pronto para continuar explorando esse tema. A gente volta já com a segunda parte do nosso mergulho, onde vamos te dar as ferramentas para domar esse cão raivoso do ego e construir algo mais sólido do que um castelo de areia. E aí, pronto para voltar para o nosso mergulho na ansiedade. Deu para refletir um pouco sobre como esse cão de guarda do ego tem te influenciado. Pois é, na primeira parte a gente desvendou essa estratégia do ego, né? Usando a ansiedade para te manter na zona de conforto. Agora a gente vai te dar as ferramentas para domar esse cão raivoso que lógico dentro da gente. Exatamente. E a gente vai te mostrar como transformar essa energia da ansiedade em combustível para o crescimento pessoal. É isso aí. Você lembra daquela metáfora do Zahir, do ego como um cão raivoso? A gente ficou pensando aqui, e essa imagem é realmente forte, né? Sim. E ela ilustra bem a força que o ego tem para nos manter presos às suas vontades. E o Zahir vai além da metáfora. Ele diz que a gente precisa confrontar esse cão, desafiar seus comandos, assumir o controle da nossa mente, né? Mas como fazer isso na prática? Como a gente coloca o ego no seu devido lugar, como ele sugere? Ele dá algumas pistas importantes. Primeiro, ele enfatiza a importância do autoconhecimento. Prestar atenção aos seus pensamentos, emoções e comportamentos. É como se você tivesse que se tornar um detetive da sua própria mente, sabe? Investigando os padrões que te levam à ansiedade. Entendi. E como essa investigação pode nos ajudar a domar o quão raivoso? Ao se conhecer melhor, você começa a identificar os gatilhos da sua ansiedade, os pensamentos que te sabotam, os comportamentos que te prendem.
A partir daí, você pode começar a questionar essas crenças limitantes que o ego te impõe. Faz sentido. Mas e se a gente já se conhece bem e, mesmo assim, a ansiedade continua dando as caras? Esse a gente precisa ir mais fundo. O Zahir nos convida a mergulhar no nosso inconsciente, explorar as profundezas da mente, onde moram as nossas sombras. Explorar as sombras. Isso parece um pouco assustador. Pode parecer, Ah, mas na verdade é libertador. As sombras são aqueles aspectos da nossa personalidade que a gente rejeita e esconde, tenta negar. Medos, traumas, desejos reprimidos, tudo isso fica guardado lá no fundo do nosso inconsciente, influenciando as nossas ações sem que a gente perceba. então quer dizer que a gente precisa fazer as pazes com esses monstros internos? Exatamente. Integrar as sombras da nossa consciência é fundamental para a gente se libertar da influência do ego e da ansiedade. Mas como a gente faz isso? Tem algum manual de instruções para lidar com as sombras? O Zahir não dá uma receita pronta, mas ele sugere algumas ferramentas. Ele fala da importância do trabalho com sonhos, da exploração dos arquétipos, da meditação, da terapia. Então a gente pode usar a criatividade para se conectar com o nosso inconsciente. Que legal! Exatamente. Ele deixa claro que essa jornada é individual. Cada um tem seu próprio ritmo, suas próprias ferramentas. Importante é se abrir para o autoconhecimento e ter coragem para enfrentar o que encontrar pelo caminho. E qual a recompensa por essa jornada? O que a gente ganha ao colocar o ego em correntes e integrar as sombras? Segundo Zahir, a recompensa é a liberdade, a criatividade, a realização pessoal. É como se você finalmente pudesse ser você mesmo, sem as amarras do ego, da ansiedade. Uau, isso parece incrível. Mas, confesso que ainda estou um pouco perdida. Como saber por onde começar essa jornada? Uma dica importante é começar a prestar atenção aos seus sonhos. Eles são a janela para o nosso inconsciente, revelando mensagens importantes sobre quem somos e o que precisamos trabalhar. Anote seus sonhos, reflita sobre os símbolos que aparecem, as emoções que você sente. Interessante. E, além dos sonhos, que outras ferramentas a gente pode usar para explorar o inconsciente? A terapia é uma ótima opção. Pintar, desenhar, esculpir, dançar, todas essas atividades podem te ajudar a expressar emoções. E pensamentos que estão bloqueados no seu inconsciente? E a meditação? Ela também pode ser útil nesse processo. Com certeza. A meditação te ajuda a acalmar a mente, a silenciar o quão raivoso do ego e a se conectar com a sua intuição. Existem diversas técnicas de meditação. Você pode experimentar e ver qual te agrada mais. Então a gente tem um arsenal de ferramentas para domar a ansiedade e se libertar do ego. Exatamente. E lembre-se, essa jornada exige paciência, persistência e autocompaixão. Não se cobre tanto, celebre cada passo que você der em direção à sua liberdade. E aí, pronto para mergulhar ainda mais fundo nesse universo. Na próxima parte, a gente vai explorar como a integração do consciente com o inconsciente pode te levar a um novo patamar de criatividade e de realização pessoal. E aí, voltamos para a última parte do nosso mergulho. A gente, nas partes anteriores, desvendou a estratégia do ego, usando a ansiedade para te manter na zona de conforto e te deu algumas ferramentas para domar esse cão raivoso. Agora a gente vai explorar como usar toda essa energia a nosso favor. Isso. A gente viu que o Zahir nos convida a mergulhar no nosso inconsciente, né? Explorar as profundezas da nossa mente. E a gente foi curioso. O que será que a gente encontra lá no fundo? Ele diz que é lá que a gente encontra os nossos verdadeiros tesouros. A criatividade, a intuição, a sabedoria ancestral. É como se ele dissesse: ei, para de lutar contra a ansiedade, mergulha nela, explora seus cantos mais escuros e você vai encontrar a chave para sua libertação. Nossa, é como se a gente tivesse que descer até o fundo do mar, né? Enfrentar a pressão, a escuridão, os animais estranhos para encontrar um baú cheio de joias. Mas como a gente chega nesse tesouro? Lembra que a gente falou sobre integrar o consciente com o inconsciente? É como se a gente construísse uma ponte entre essas duas partes da nossa mente, sabe? Permitindo que elas se comuniquem, que elas trabalhem juntas. E como a gente constrói essa ponte? Tem algum engenheiro especializado nisso? O Zahir sugere algumas ferramentas, como, por exemplo, o trabalho com sonhos, a exploração dos arquétipos, a meditação, a arte-terapia. Ele não é uma receita pronta, mas ele nos convida a experimentar, a descobrir o que funciona melhor para cada um. E a gente percebeu que ele enfatiza muito a importância de fazer as pazes com a nossa sombra. Mas por que isso é tão importante para essa integração? Imagina que a sua sombra é como um quarto escuro na sua casa, né? Você pode ignorar esse quarto, fingir que ele não existe, mas ele vai continuar lá, cheio de coisas que você escondeu. E essas coisas podem acabar te assombrando, te causando medo, ansiedade, insegurança. Então é como se a gente tivesse que acender a luz nesse quarto, né? Encarar o que tem lá dentro, organizar tudo e transformar aquele espaço em algo útil, em vez de deixá-lo como um depósito de monstros. Exatamente. Ao integrar a sombra, a gente para de projetá-la no mundo exterior.
Pare de culpar os outros pelos nossos problemas e passa a assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. E qual que é o resultado dessa integração? O que muda na nossa vida quando a gente consegue unir o consciente com o inconsciente? Segundo Zahir, a gente experimenta uma sensação de liberdade, de completude. A gente se conecta com a nossa intuição, a nossa criatividade flui mais facilmente. A gente se sente mais confiante para tomar decisões, para realizar os nossos sonhos. Como se a gente finalmente encontrasse o nosso lugar no mundo, né? Sem máscara, sem medo de ser quem a gente é de verdade. E como a gente pode começar a aplicar tudo isso na nossa vida? Começa prestando atenção aos seus sonhos, anotando eles, refletindo sobre o que eles podem estar te dizendo. Experimenta técnicas de meditação para acalmar a mente, para se conectar com a sua intuição. Explora a terapia como uma forma de dar voz às suas emoções, aos seus pensamentos mais profundos. E lembre-se, essa jornada é um processo contínuo de autoconhecimento, tá? Seja paciente com você mesmo, celebre cada passo que você der em direção à sua liberdade, à sua realização pessoal. E aí, gostou dessa viagem pelo mundo da ansiedade? Esperamos que você tenha encontrado algumas ferramentas para lidar com esse cão raivoso do ego e construir algo mais sólido, mais duradouro do que um castelo de areia. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Até a próxima! E